Oi, boa noite. Vamos começar agora, a partir deste momento, mais um dos nossos cultos semanais da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Hoje nós vamos iniciar esse culto pensando na gratidão que nós devemos ter com o nosso Deus, por tudo que Ele tem feito. Às vezes, por conta dos problemas da nossa vida, nós nos preocupamos muito em pedir a Deus, em dizer que nós estamos ansiosos, que nós estamos impacientes, preocupados, doentes, sem emprego, e pedir tantas coisas a Deus, mas esquecemos que é tão importante também agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Se você está aí agora assistindo a esse vídeo, é porque Ele te deu o fôlego da vida. Se você tem certeza que vai morar com Ele no céu, é porque Ele te deu a salvação. E tantas outras coisas, a partir do momento que a gente acorda de manhã e que Deus vai nos dando, nos protegendo durante o dia, nos livrando de tantas coisas que nós nem ficamos sabendo, vamos agradecer. Vamos parar agora nesse momento aqui, nesse início de culto, para agradecer a Deus por tudo. Primeiro nós vamos cantar um cântico que fala sobre isso, você deve conhecer, e que diz: dai graças de coração, dai graças a Deus Pai, porque Ele nos deu Jesus, e com Jesus veio tanta coisa boa. Vamos cantar. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. E então diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico estou, por aquilo que Ele fez por nós. E então posso ver o quanto amou, sua vida entregou. Agradeça o que Ele fez por nós. E então posso ver o quanto amou, sua vida entregou. Agradeça o que Ele fez por nós. Amém. Amém. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Graças te dou de todo o meu coração. No dia em que eu clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora nós vamos cantar aquele cântico que fala da bondade de Deus. E é exatamente por isso que nós estamos agradecendo, porque Ele é tão bondoso, tão misericordioso, tão fiel a nós, embora nós não mereçamos.
E por isso nós dizemos para Ele, como no início desse cântico: Te amo, Deus, porque a Tua graça nunca falha. Vamos cantar. És tão grandioso, Senhor, tão poderoso. Certamente que a bondade e o Teu amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei em Tua casa para sempre. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. De Deus, Tua doce voz na escuridão, Tua presença me conforta. Meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, sim, Senhor, em todo o tempo Tu és tão bom.
Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 23 de abril. Estamos com os ecos ainda da semana passada, da Páscoa, do Domingo da Ressurreição que abriu essa semana, e agradecidos ao Senhor pela mensagem de esperança que nós temos em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, que é o dono da igreja, que é o sumo pastor da igreja. Feriadaço aí, não sei se você aproveitou esses dias todos, e quem teve a oportunidade, quase 10 dias de descanso. Como é bom quem tem a oportunidade. E diante dos dias que vão se passando, precisamos aproveitar sempre para refletir sobre a palavra de Deus, sobre os acontecimentos à nossa volta e tentar fazer sempre uma leitura equilibrada, espiritual, bíblica acerca do presente, olhando para o futuro da Igreja de Jesus na Terra. Também começamos essa semana com a morte de uma pessoa muito importante no mundo, e morreu Jorge Mário Bergoglio. Morreu um homem, morreu uma pessoa, morreu um religioso, morreu um homem de 88 anos que teve uma trajetória muito interessante dentro do ambiente religioso ao qual ele trabalhava, ele vivia e ele servia. Ele então, há 13 anos, assumiu o papado do maior império religioso dos últimos 1.700 anos, porque o mundo católico tem 1,4 bilhão de pessoas. Então faleceu, vinha numa luta contra a enfermidade, a saúde, e ele morreu. O mundo todo está falando sobre ele. Nesta breve reflexão, eu faço a distinção da pessoa física, do cidadão, do homem que foi filho, que foi irmão, que foi professor, que atuou de uma forma interessante na sua gestão, na sua governança à frente da Igreja Católica Apostólica Romana, como um homem que buscou o diálogo, a paz. Foi o primeiro a ser eleito no ambiente da América Latina, que é a parte pobre do mundo. Até então, o papado era predominantemente ocupado por europeus, e esse homem entra com uma visão completamente mais ampliada da necessidade do ser humano, e dentro daquilo que ele se propôs, ele cumpriu cabalmente a sua missão. Foi criticado, foi perseguido, fez coisas interessantes, lutou muito contra a pedofilia dentro da Igreja Católica, e algo que existe também dentro das nossas igrejas, e eu tenho lutado contra isso nos últimos 10 anos. Ele lutou contra a corrupção, havia lavagem de dinheiro dentro da igreja, e ele foi mexendo com muitas coisas, e deixa para o ambiente religioso a qual essas pessoas fazem parte uma referência de vida, um legado interessante de alguém que tinha um olhar mais sensível de vários aspectos da sociedade mundial, que trouxe benefícios para aqueles que puderam ser alvo das suas decisões. No entanto, também tem um aspecto jurídico, e quando nós pensamos no papado, ele representa um império, ele representa um país. E o Vaticano, ele é o menor país do mundo, que fica lá em Roma, na Itália. E ele foi construído, ele foi então tornado Estado em 11 de fevereiro de 1929. E leva esse nome Vaticano por causa do nome de um dos 7 montes, as 7 colinas que tem ali em Roma, e a Bíblia fala sobre esses montes. E o nome Vaticano tem a ver com deuses, tem a ver com uma deusa chamada Vática ou Vatica, tem a ver também com a questão de ser vidente,
independente dos significados do nome, ali existe muito poder. Diante do significado do papado, da liderança existente, de quem ele representava, e dentro do ambiente católico, a figura do Papa, o sumo pontífice, que é um dos nomes, é o vigário de Cristo. Vigário tem um significado de substituto ou representante de Cristo na Terra. E aí entram os nossos debates teológicos entre a Igreja Católica, entre nós protestantes, que a partir do século XVI, a partir daquilo que Deus foi revelando, entender e pregar que o sumo pontífice não é um homem. Sumo está acima, pontífice significa fazedor de pontes. O único sumo pontífice que existe é Cristo. E ele vai falecer um dia depois da ressurreição, da celebração da ressurreição de Jesus. Um dia até bem emblemático dentro do contexto religioso. É necessário nós entendermos que, independente de qualquer tratado teológico, encíclicas, doutrinas, quer seja no ambiente ortodoxo da igreja grega, quer seja no ambiente católico romano, quer seja dentro do ambiente protestante e pelo viés evangélico de muitas igrejas, não existe base bíblica para que nenhum homem seja o representante de Cristo, que nenhuma pessoa possa ter um poder dado por Jesus, e que não existe nenhuma instituição dotada de fazer coisas que só o Senhor pode fazer. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é aquela que anuncia o reino, é a igreja que anuncia a ressurreição. Então, morreu mais um homem, amanhã morrerão outros, eu vou morrer, mas Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele estabelece o padrão. Nenhum desses homens que morreram ressuscitaram. São ovacionados, alguns se tornaram ídolos, deram contribuições dentro do ambiente, da sociedade, sem dúvida. Eu continuo crendo que a criatura de Deus, feita à imagem semelhante dele, apesar dos pecados, lógico que tem limites, eles dão contribuições importantes para a sociedade hoje. Quer sejam ateus, quer professem outras culturas ou outro credo, Deus está sempre levantando pessoas para isso. Nos bastidores teológicos, que é sempre um ambiente muito fértil, já se começa a conversar sobre quem será o próximo Papa. E aí vão lá em Apocalipse 17, quando João, ao escrever a visão, fala de um 8º rei. Alguns vão especular a partir de uma profecia de um tal sacerdote chamado Malaquias, da Idade Média, em que nessa profecia que ele fazia em relação ao Império Papal, o 8º teria referência ao ambiente que envolveria o fim do mundo ou o anticristo e tantas outras coisas. Aí agora começam as contagens de 1929 até hoje. E esse Papa Francisco, então, é o 7º, segundo essa contagem. E o próximo que vai ser eleito será o 8º nessa estrutura. Imagine, né, o que vai acontecer, as coisas acontecerão, os comentários, até que a fumacinha suba novamente lá no Vaticano e eles possam falar, habemos Papa. Enquanto isso, eles vão começar um processo de sucessão pastoral, igual nas nossas igrejas. Nesse ponto, a estrutura funciona assim. E aí agora a Igreja Católica é administrada por uma diretoria dos auxiliares, aqueles que eram homens de confiança do Papa Francisco, eles são destituídos. Interessante a questão ética. E dentro do colegiado lá, dos cardeais, um novo homem vai assumir essa função estatal. Ele é um representante, ele é um presidente,
Ele é um primeiro-ministro e representa a fé de 1,4 bilhão de pessoas. Para você ter uma noção, aqui no Brasil está na faixa aí de 108 milhões de católicos. E contando todos os cristãos no mundo, somos 2,4 bilhão de pessoas que professam Jesus nas suas diferentes vertentes, que só Deus mesmo na sua soberania para poder administrar tudo isso. Eu imagino também Jesus sentado no trono, como diz o Apocalipse, o livro de Apocalipse, soberano de todas as nações, vendo essas interpretações, essas conjecturas, esses rascunhos e desenhos acerca do que virá a acontecer no final dos tempos, de leituras que estamos fazendo ou que muitos fazem. Eu sou muito cuidadoso, e quem sou eu para fazer qualquer tipo de interpretação, publicar, escrever? Um simples pastor de uma igreja local, de uma pequena paróquia no subúrbio carioca, e entendo que a palavra do Senhor, em todo tempo, sempre nos mostra o que nós devemos crer, de que forma crer. Mas quando nós pensamos nesse evento, do falecimento, então, do Papa Francisco, lembrando que eles sempre trocam de nome. Esse Papa escolheu o nome Francisco por causa de Francisco de Assis, que no século XIV teve uma vida abdicada da riqueza, ele abriu mão de herança e trabalhou com os pobres. E realmente, esse Papa Francisco, ele foi um dos líderes da Igreja Católica que optou pela simplicidade, que faz parte daquilo que Jesus viveu. Nós respeitamos sempre a fé individual, e se você que nos assiste aqui é católico, receba o nosso abraço, e que esse tempo de luto de um líder que morre possa ser sempre uma reflexão acerca do sumo pastor que é Jesus, que ressuscitou e continua vivo. Mas eu gostaria nesta noite ou nesse dia ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 13, quando Jesus estava com seus discípulos e falando sobre alguns deles pedindo sinais do céu, Jesus falando para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, a religiosidade, tantas coisas mais. Jesus, então, ele vai se dirigir para Cesareia de Filipe. E o texto diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Se você é um bom leitor da palavra do Senhor, bom aluno da Escola Bíblica Dominical, frequentador de grupo discipulado, você conhece esse texto. Então, a partir da Reforma Protestante, daquilo que Deus foi revelando, começou-se então uma interpretação totalmente alheia ao que o catolicismo faz. Por quê? O catolicismo, então, dentro da sua estrutura jurídica, Pedro é o primeiro papa, e depois de Pedro vem uma sucessão de tantos outros papas. Só que isso é uma manipulação do texto, e é pegar para uma instituição aquilo que o texto não está dizendo. Primeiro, o ambiente que foi escrito os evangelhos. Não tem igreja institucional. O catolicismo vai lá ser no quarto século, a partir de Constantino, que particularmente para mim é ali que começa a corrupção.
Já falei isso várias vezes e prego que a maior inimiga da igreja é a própria igreja. A natureza principal da igreja é espiritual, o corpo de Cristo, o mistério de Deus na terra, comigo e com você. E a instituição, que é o CNPJ, é o estatuto, o prédio, ela é a grande inimiga do corpo de Cristo. Por quê? Porque traz poder humano, dinheiro, fama, influência. Então, a partir do 4º século, que começa então no ambiente do Império Romano, Constantino decretando o cristianismo, então, de repente, numa canetada, aqueles que eram perseguidos se tornaram agora no poder. E vários desdobramentos foram acontecendo a partir disso. A gente está falando, irmãos, de 1.700 anos atrás. São 17 séculos. Então, a nossa leitura sempre ela vai ser parcial. E sempre tem que ser feito com muito cuidado, com muito zelo, para que a leitura seja equilibrada, sábia, baseado sempre na palavra. Então, antes que houvesse qualquer tipo de papa, qualquer tipo de estrutura, até mesmo a partir do final do 1º século, quando a gente pensa nos escritos de João, e nós estudamos isso na igreja, as 7 cartas das igrejas da Ásia, já existia uma estrutura de comunidades locais. O 2º século, então, começa a se desenvolver, 3º século, perseguições de uma igreja que crescia, mas tudo era muito simples. E Deus ia levantando homens, Deus ia transformando mulheres, Deus ia mexendo no ambiente desta igreja que ia crescendo. E há 2000 anos ela está na terra. Então esse texto, muito usado pelo catolicismo para dar a proeminência a Pedro, a gente desconstrói ele a partir da interpretação de todo o contexto. Então Jesus vai chegar em Cesareia de Filipe, que era então uma cidade que foi dado o nome a César, né? Era uma cidade portuária, muito estruturada, com portos, um anfiteatro muito bonito. Em 2018 eu estive lá, andei por dentro daquelas ruínas ali. Interessante como tudo era muito bem feito. E Jesus esteve ali. E na época de Cristo, o ambiente era totalmente pagão. Era um império panteísta, né? O panteísmo vem de Deus Pan, e Pan significa muitos deuses. E o próprio imperador, todos nós sabemos, ele era tido como uma divindade. Então Jesus, quando está chegando lá com os seus discípulos, e ele começa a conversar com eles, Jesus faz uma pergunta, que a gente entende que ela é uma pergunta retórica, que significa, Jesus já sabe a resposta. Quando ele pergunta assim, quem dizeis, né, o povo, quem é o Filho do Homem? Então Jesus estava estimulando os seus discípulos e queria saber do que eles falavam acerca de Jesus. A gente costuma dizer que a nossa fama sempre vai na nossa frente. Você tem uma fama, eu também tenho a minha. Quer seja boa, quer seja ruim. Eu espero que todos nós que estamos aqui juntos participando tenhamos uma boa fama de servir ao Senhor Jesus com coragem, com zelo, com dedicação. E ele disse, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí, algumas respostas que a gente já conhece. João Batista, Elias, Jeremias e outros profetas. Algumas pessoas ali, de repente, achavam que poderia haver um tipo de reencarnação. Até porque apenas eu estou especulando isso, porque não existia essa doutrina. Mas como se viesse no espírito dessas referências. Então usa João Batista, que era contemporâneo de Jesus, e todos nós sabemos como ele vai morrer, Herodes vai matá-lo, por causa da denúncia do adultério dele e outras corrupções da qual Herodes participava. Ele vai dizer aqui sobre Elias, o grande profeta Elias. Vamos pensar assim, que comparação maravilhosa que foi feita. Eles viram Elias em Jesus, diante dos sinais que Jesus ia fazendo, né? E Elias, o profeta que foi transladado ao céu, que protagonizou eventos extraordinários e épicos na palavra de Deus, principalmente no Monte Carmelo, naquele embate lá, naquele combate contra os
profetas de Baal. Lembram disso? Que desceu fogo do céu e coisas extraordinárias. Jeremias, o grande profeta também, que vai escrever, que vai sofrer, mas de uma autoridade espiritual extraordinária, e que os escritos dele continuam até os dias de hoje conosco. E aí, isso eles estavam então falando do que o povo dizia. E ele fala assim: mas vós, que dizes que eu sou? Aí vem Pedro, sempre Pedro, solícito, autêntico, dedicado, e que tinha coragem de falar o que de repente muitos não tinham. Talvez você lembra da sala de aula que todo mundo tinha a mesma dúvida quando o professor perguntava: quem está com dúvida de alguma coisa? Né? Um monte de gente com dúvida, mas aí sempre tinha um Pedro que ele fala: não, professor, a minha dúvida é essa. Aí o pessoal, então mais ou menos isso. Eu particularmente não gosto de comentários jocosos acerca de Pedro, pela postura dele, e nem de zombaria, porque ninguém viveu o que ele viveu, ninguém estava lá, e muitas vezes alguns pregadores fazem críticas muito severas quando Pedro negou, quando Jesus foi preso, e a gente leu esses textos, e você negaria também, eu negaria talvez, todos nós, diante do cenário que estava. Mas ele precisava viver aquela experiência, e depois daquilo ali, Pedro se tornou o líder. Ele era sim o líder dos apóstolos, um homem simples, pescador, que morreu por causa de Jesus. Ele foi um instrumento de Deus poderoso para aquele tempo. Só que Pedro foi usado por Deus para ficar ali, em Jerusalém, junto com os gentios ali, ao contrário de Paulo, que Deus salvou tardiamente para que ele pudesse ir para outras nações. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro, irmãos, é uma declaração teológica, era uma declaração messiânica. Tu és o Cristo. Cristo significa ungido, o Filho de Deus. Ele não era mais um filho de Deus, era o Filho de Deus. E nesse momento, quando ele declara isso, ele fala isso, Jesus diz para ele assim: ó, não foi a carne nem o sangue. O que significa essa carne e esse sangue? É o nosso intelecto. Pedro não estava falando de forma racional, intelectual, numa conjuntura eclesiológica, teológica, filosófica, sociológica, ou o que seja. Jesus vai dizer que Deus, naquele momento, com o Espírito, ele revela aquela verdade que era uma verdade absoluta e eterna, que dizia qual era a missão desse homem que estava ali junto deles. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nesse momento, então, Jesus vai dizer o seguinte: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado significa feliz. A declaração dele fez com que algo importante fosse falado e todos pudessem ouvir. E o nome dele era Simão, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Bar é um prefixo que significa filho, Jonas era o pai dele. Então esse Simão que andava com Jesus, de repente ele vai receber de Jesus uma palavra interessante, e ele vai dizer o seguinte, no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro. Nesse momento, então, nós vemos Jesus trocando, digamos assim, o nome de Pedro, que significa Petros, significa pedra. E aí que entra o debate teológico centenário. Então, dentro do ambiente do catolicismo, Pedro, ele é o primeiro papa, ele é o líder dos discípulos e se torna o primeiro líder da igreja a partir desta palavra de Jesus. Quando ele diz assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, irmãos, entra a questão toda de você interpretar o contexto. Quando ele diz aqui, tu és Pedro, ou seja, Petros, e vai falar sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra
segundo o que nós olhamos para o texto, era a declaração de Pedro. E qual era a declaração? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quem é a pedra, quem é a rocha, é Jesus. Nós aprendemos isso em outros textos, de que ele é a pedra angular, de que ele é a pedra de esquina. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, ele é a rocha. Então, tudo vai convergir para essa declaração. Entendemos como um jogo de palavras do grego, Petros, Petra. Porque não teria sentido ser Pedro o fundamento da igreja, a pedra da igreja, ou o primeiro papa, ou o primeiro pastor, ou qualquer coisa. Se eu quisesse fundar uma igreja hoje, pegar utensílios de cada religião e pegasse alguma coisa do catolicismo e eu me auto-intitulasse vigário de Cristo, representante de Cristo, eu seria um pastor que teria um poder que não está na Bíblia. Eu seria o dono da igreja, o chefe da igreja, o cabeça da igreja local. Isso não é bíblico. Então esse é o debate de muitos anos. Esse é o debate que fez com que o protestantismo também ele tivesse o seu viés de interpretação. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus não foi edificada sobre Pedro, mas sobre a palavra, a declaração de que Cristo é o Filho de Deus. Então, queridos, nessa semana, quando os ecos, e ainda ficaremos aí até o sepultamento, né, do Papa, e depois na escolha do novo que virá, e sem dúvida tem uma importância muito grande para o cenário mundial. Não sejamos infantis, né, não sejamos tolos acerca disso. Precisamos entender que esta igreja, que é de Jesus, ela não tem bandeira denominacional. Nós somos batistas, dentro de uma identidade que nós temos, protestante, o batismo por imersão, e só existe batismo por imersão, não tem outro batismo no significado da palavra. E diante dos desafios que nós temos como igreja, o texto vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Essa igreja está de pé há 2000 anos, não por causa de Pedro, de Paulo, de João, não por causa de Agostinho, não por causa de Lutero, não por causa de Calvino, não por causa de Marcos Coelho, não por causa do missionário A, B ou C, não por causa da bandeira dos batistas brasileiros, dos protestantes, pentecostais, bandeira nenhuma. A igreja de Cristo só está de pé por causa de Cristo. E o Espírito Santo que habita em nós, e o inferno nunca vai impedir dela caminhar. No versículo 19, ele diz assim, Jesus vai dizer, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Diante da mensagem que ele fala de que Jesus é o Filho de Deus, essa chave do reino é o Evangelho. Dar-te-ei as chaves, está aqui, ó, do reino dos céus. A proclamação, a verdade de Cristo. E naquele momento Jesus estava falando e daqui a pouco viria a morte, né, a prisão, crucificação, morte e ressurreição. Então a chave desse reino é o próprio Cristo, é a mensagem do Evangelho. E aí ele vai dar autoridade à igreja? Vai, continua valendo até hoje. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Terá sido no passado. O que é ligar? É proibir. Desligar é permitir. Então algo que está ligado está preso. Desligado está solto. Então é entender a doutrina da igreja, daquilo que a igreja fala baseado no texto bíblico, daquilo que pode, daquilo que não pode. Lembrando que o verbo terá sido, ou seja, aconteceu no céu primeiro. Algumas versões são traduzidas de forma equivocada, dando um poder para a igreja que ela não tem. O poder da igreja vem do céu.
Não existe poder humano da terra para o céu. É sempre do céu para a terra. Tudo que nós temos emana do trono de Deus. E o Cristo está sentado lá. Não existe vacância, que é o nome que vai se dar agora. Abriu-se a vaga em que vai se escolher um novo Papa. As igrejas estão sem pastor, existe uma vacância, o novo pastor vai vir. Isso não existe no céu. O Senhor está sentado, o Senhor continua governando. A cruz está vazia, mas o trono continua ocupado, como a gente costuma dizer. Sempre estará, e ninguém vai sentar no lugar de Jesus, apesar de que muitos no decorrer da história se acham pequenos deuses. É a herança de Adão e Eva, que quiseram o lugar de Deus, se achavam deuses também. Aí Jesus está dizendo que o céu é soberano e que a igreja sempre refletirá o que está acontecendo no céu. E ele então advertiu os seus discípulos que não falassem acerca disso. E logo depois, Jesus começa a falar para eles que ele iria morrer. Logo depois, no capítulo 17, vai vir a transfiguração. Enfim, Jesus estava trilhando o seu caminho para cumprir a sua missão. Eu espero que no dia de hoje, nesta noite, você tenha aprendido um pouquinho mais acerca do ambiente eclesiástico no mundo, diante de profecias, especulações, coisas interessantes, mas nós ficamos sempre com a palavra do Senhor. Nós ficamos sempre com prudência naquilo que o Senhor nos dá. E tudo que está ali, queridos, é escrito pelo Senhor. Aleluia por isso. Que você continue servindo ao Senhor em todo o tempo, que essa semana continue sendo uma semana de paz. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos juntos. Escola Bíblica Dominical, encerramento de missões mundiais. Se você ainda não entregou a sua oferta, você pode fazer domingo, pode fazer agora se você quiser também, através do Pix que vai aparecer aí. E agradecido ao Senhor pela ressurreição. Ele ressuscitou, aleluia por isso. Domingo tivemos um café da manhã, um café pascual muito delicioso, comunhão, alegria, culto, nosso coral. Que coisa boa! A PIB de Cascadura vive um tempo exponencial de alegria, de avivamento e sempre na busca de fazer a vontade de Deus em santidade. Vamos caminhando um dia de cada vez, sempre fazendo a vontade do Pai. Um grande abraço, fique na paz e até lá!